Bem-vindos ao PET Volume 5, sexto ano, semana 1. Chega mais! Fala pessoal do Matemática no IF, beleza? Professor Vinícius Guimarães, hoje corrigindo então para você o PET Volume 5, semana 1 do sexto ano. Isso é novidade aqui no canal, hein? Eu não corrigi o sexto ano, agora eu vou passar a corrigir, né, os PETs que vão vir, esse e os próximos PETs. Eu vou passar a corrigir o sexto ano, como eu já continuava com o sétimo, com o oitavo ano, e também a novidade é o nono ano que eu vou corrigir também, ok? E é claro, o terceiro ano que eu corrijo também. Beleza, pessoal? Eu já peço para vocês irem lá no @matemática no IF nas redes sociais, porque lá tem muita coisa boa que pode te ajudar nas provas de matemática, hein? Bom, esse PET continua falando com a temática de números, né? E nós vamos falar sobre uma das coisas mais importantes da matemática na nossa vida, tá? A porcentagem, beleza? Algumas regrinhas aí que a gente vai utilizar para calcular a porcentagem sem o uso da chamada regra de 3. Beleza, pessoal? Então vamos para a correção. Olha só, galera. Essa figura está dividida em 100 quadrinhos de tamanhos iguais, ou seja, tem 100 quadrinhos aqui. Considerando o número total de quadrinhos, a porcentagem que representa o número de quadrinhos pintados com cor cinza corresponde a... Primeira coisa, vamos fazer o seguinte, vamos contar aqui os quadrinhos que estão pintados, tá ok? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8, mas desse lado aqui também eu vou ter 8 quadrinhos, ok? Mais 8. Aí, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter mais 6. Depois, mais 6 de novo aqui, né? Afinal de contas, eles são paralelos. Aí, eu tenho, olha só, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho mais 4. Depois, mais 4 de novo. E depois eu tenho, olha só, mais 2 e mais 2. Então, mais 2 e mais 2. Galera, isso daqui vai dar 40, beleza? Então, são 40 quadrinhos pintados. Galera, uma coisa que nós precisamos entender que essa palavra aqui, porcentagem, é alguma coisa dividido por 100, tá ok? Porcentagem é algo dividido por 100, ou seja, x por 100, que eu posso falar exatamente isso aqui, ó, x%. Vamos dar um exemplo, 40% ou 40 por 100, beleza? Então, a porcentagem é uma razão, é uma fração, né? Onde o meu denominador, ele sempre é igual a 100, beleza? Então, ele pede o seguinte, a porcentagem em relação a esses quadrinhos pintados, em relação aos quadrinhos aí que não estão pintados. Galera, eu tenho, olha só, 40 quadrinhos pintados, então vai ser exatamente isso aqui, olha só, vou mudar de cor aqui, vai ser 40 quadrinhos pintados dividido pelo meu total, que é 100. Então, eu posso falar que isso daqui é a mesma coisa que 40%. Beleza? Então, vai ser a letra B. Galera, mas antes de passar para a próxima questão, eu já peço um favor para vocês. Se inscreva aqui no canal para eu continuar com esse projeto legal que ajuda você e muitos outros alunos a estudar em casa, tá ok? E também, é claro, para dar aquela força. Então, comenta aí embaixo o que você está achando desse PET. É claro, também curta esse vídeo, né? Se inscreva no canal e compartilhe para ajudar aí na divulgação do canal, tá bom? Conto com vocês, galera. Muito obrigado, hein? Vamos lá para a próxima questão. Em cada quadro, pinte a quantidade de quadrinhos que, em relação ao quadrado, representa a fração apresentada e, em seguida, escreva essa quantidade na forma de porcentagem. Galera, vamos lá, olha só. Eu preciso fazer com que essas frações, para elas se tornarem porcentagem, eu preciso fazer com que os seus denominadores sejam iguais a 100. Observe o que eu vou fazer, olha só. Essa fração aqui, ela tem que se tornar uma porcentagem, ou seja, o meu denominador aqui, ele tem que ser igual a 100. Para eu sair do número 4 aqui e passar para 100, eu tenho que multiplicar para alguma coisa, não é? Então, essa multiplicação, galera, vai ser exatamente por, olha só, qual número que vezes 4 vai ser igual a 100? 25, não é mesmo? Então, eu vou multiplicar aqui por 25. Então, se eu multiplico em cima por 25, 4 vezes 25 é 100. Consequentemente, eu tenho que multiplicar em cima também, olha só, por 25. E aí, olha só o que vai tornar. Esse 3 vezes 25 vai dar 75, galera. Ou seja, eu tenho 75 por 100, ou seja, 75%. Então, eu posso colocar aqui, ó, 75%. 75%
referente aí a essa fração é a mesma coisa que a fração 3/4. Por quê? Olha só, 75 dividido por 100, se eu dividir 75 por 25, vai dar exatamente 3. E se eu dividir 100 por 25, vai dar exatamente 4. Então, eu estou falando que 75% é a mesma coisa que 75 por 100, que é a mesma coisa que 3/4. Beleza, pessoal? Então, ele fala para nós para pintar os quadradinhos. Então, ou seja, são 75 quadradinhos pintados em 100 quadradinhos. Beleza? Então, eu já pintei aí os quadrados para adiantar o nosso lado. Tranquilo? Maravilha. Então, vamos para essa fração aqui, ó. Essa fração onde está aqui, ó, a 7/20. Vamos lá. Olha só. 7/20. Para eu fazer com que o meu denominador seja 100, eu preciso multiplicar por alguma coisa, algum número que dá 100. Então, qual número que vezes 20 é igual a 100, galera? Com certeza vai ser 5, né? Porque 5 vezes 20 é 100. Então, se eu multiplico em cima, multiplico embaixo também. Então, eu vou ter, olha só, 7 vezes 5 é igual a 35. Então, eu tenho 35 por 100 ou 35%. Então, eu posso colocar aqui, ó. Pintando, então, eu vou ter exatamente, olha só, 35 quadradinhos pintados em 100. Então, eu já pintei eles aí para adiantar o nosso lado. Tranquilo? Então, aqui eu tenho 9/10. Então, para eu transformar esse denominador aqui por 100, né? Transformar ele para 100, eu tenho que multiplicar por alguma coisa. E quando eu multiplico aqui, eu vou multiplicar, olha só, 10 vezes alguma coisa tem que dar 100. É claro que vai ser 10, né, galera? Porque 10 vezes 10 é 100. Então, se eu multiplico em cima, eu multiplico embaixo, né? Então, 9 vezes 10, eu tenho 90. Ou seja, 90 por 100 ou 90%. Então, eu posso colocar aqui, ó, 90%. Pintei os quadradinhos, representa o quê? Representa 90 quadradinhos em 100 quadrados. Em 100 quadradinhos também, ou seja, 90 quadradinhos pintados em 100 quadradinhos. Legal, né? Vamos para o próximo. Olha só, 4/5. Então, eu preciso transformar o meu denominador aqui para 100 de novo. Então, eu multiplico por alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Eu multiplico 5 por 20, por exemplo. 5 vezes 20 é 100, não é mesmo? Afinal de contas, eu tenho aí, ó, para transformar o 5 para 100, eu tenho que multiplicar exatamente o 5 vezes 20, né? Então, 5 vezes 20 é 100 e 4 vezes 20 é 80. Então, eu tenho 80/100 ou 80%, galera. Beleza? Então, eu posso colocar aqui, ó, 80%. Então, para eu pintar os quadradinhos, eu sei que vai ser 80 quadradinhos em 100. Beleza? Vamos para o próximo exercício, galera. Olha só, associe a segunda coluna com a correspondente da primeira. Então, galera, essa questão está pedindo para fazer o seguinte. Eu tenho que ver, olha só, 10% é referente a qual fração? Nós vimos lá que 75% é a mesma coisa que 75/100, que é a mesma coisa que 3/4. Então, eu preciso saber quanto é 10%. Qual fração que é essa? Vamos ver? Olha só. 10 por 100 é a mesma coisa que 10 dividido por 100, não é? Então, se eu simplificar esse zero com esse zero, eu vou ter 1/10. Mas aí, eu tenho 1/10 aqui? Não tenho, galera. Mas nós sabemos que 1 dividido por 10 é a mesma coisa que 0,1. Por quê? Toda vez que eu divido um número por 10, ou por 100, ou por 1000, enfim, eu tenho que simplesmente fazer o seguinte, ó. Quando eu divido, eu tiro esse zero e aumento um zero a minha, olha só, a minha esquerda, beleza? Então, nesse caso aqui, eu tenho, olha só, 1 dividido por 10 vai ser exatamente 0,1 e é a letra E. Tranquilo? Agora, olha só, galera, eu tenho 100%, ou seja, 100 dividido por 100, não é mesmo? Então, 100 dividido por 100, eu simplifico os zeros aqui, eu vou ter exatamente 1. Então, olha só, é essa daqui, né? Então, aqui vai ser a letra C, beleza? 1%, então eu posso falar 1 dividido por 100. Lembra lá que quando eu tenho alguma coisa dividido por 10, ou por 100, ou por 1000, né? Então, eu vou simplesmente pegar o meu zero e jogar a vírgula, né? Eu vou jogar meus números, né? Minha vírgula para a minha esquerda. Nesse caso aqui, então, vai ficar o seguinte, ó, 0,01. Porque, olha só, eu tiro um zero, eu coloco uma vírgula aqui, né? Aí, só que eu tenho outro zero. Então, essa vírgula vai andar mais, olha só. Então, eu tenho 0,01. Beleza, pessoal? Então, aqui nós temos aí, olha só, 1/100 é a mesma coisa que 0,01 AF, beleza?
Então, olha só, 50%. 50% é a mesma coisa que 50 por 100. Então, eu posso simplificar aqui e aqui. Eu vou ter 5 sobre 10, ou seja, olha só, 5 sobre 10. Então, eu faço a mesma coisa. Olha só, eu posso simplificar esse zero aqui e jogar minha vírgula aqui, né? Então, vai ter 0,5. Então, aqui é a minha letra D. Legal, né? Agora, eu tenho 20 por 100. Vou simplificar esse zero com esse zero, eu tenho 2 sobre 10. Mas olha só, galera, eu tenho 2 sobre 10 ali no meu lado aqui, ó, nesse meu lado esquerdo? Não, não tenho. Mas aí eu sei que essa fração 2 sobre 10, ela pode ser simplificada. Então, eu vou dividir aqui por 2 e vou dividir aqui por 2. Então, se eu divido 2 por 2, eu tenho 1. E se eu divido 10 por 2, eu tenho 5, né? Então, eu tenho 1/5. Galera, então, olha só. Eu tenho 1/5 é a letra B. Beleza? Agora, eu tenho 25%. Então, eu posso fazer o seguinte, olha só. 25% é a mesma coisa que 25 por 100. Aí, eu sei que 25 aqui por 100, eu posso dividir aqui por 25 e aqui por 25 também. Porque, afinal de contas, olha só, eles estão na mesma tabuada, né? Eu posso pensar dessa forma, não posso? Eles são múltiplos, né? Então, olha só, 25 dividido por 25 é 1 e 100 dividido por 25 é 4. Então, eu tenho aqui a letra A. Bem legal essa questão, né, pessoal? Então, vamos passar para a próxima. Vamos lá? Bora lá. A malária é uma doença que atinge países de clima tropical. É transmitida por um mosquito parecido com um pernilongo que pica as pessoas, principalmente ao anoitecer. Um estudo publicado em 2012 mostrou que os casos de malária caíram mais de 40% nas Américas entre 2000 e 2010, de 1,18 milhão para 669 mil. Ou seja, teve uma redução aí, né? Então, olha só, caíram mais de 40%, teve uma redução. E aconteceram 133 mortes em 2008. Olha só, nossa, deu uma redução muito grande, né? O que representa uma redução de 60% em relação aos dados de 8 anos antes. Em relação aos dados do texto, constata-se que, olha só, a cada 100 pessoas, 40 contraíram malária entre os anos 2000 e 2010. Tem esse dado aqui no meu texto? Então, galera, ele não fala para nós, olha só, esses dados aqui no texto. Ele fala para nós que foi o seguinte, ó, que os casos de malária caíram mais de 40% entre 2000 e 2010. Mas ele não fala que a cada 100, 40 contraíram malária. Beleza? Então, essa daqui tá errado, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, falso, tá? A quantidade de mortes causadas pela malária no ano 2000 foi inferior a 2008. Bom, então vamos ver aqui a letra B. Olha só, eu sei que teve 133 mortes, né? Então eu posso colocar aqui, ó, mortes em 2008, né? Ou seja, olha só, a quantidade de mortes causadas pela malária no ano 2000 foi inferior à de 2008. Vamos ver quanto que foi antes de 2008? Antes de 2008, galera, olha só, foi com certeza, né? Foi com certeza, olha só, o que representa uma redução mais de 60% em relação aos dados de 8 anos antes, galera. Então, 8 anos antes, eu tive com certeza um valor muito maior, né? Não é não? Então, beleza. Então, essa daqui foi falsa, né? Agora vamos ver a letra C. Olha só, o número de casos de malária ocorrido em 2010 é maior do que o registrado no ano 2000. Bom, em 2000, vamos ver aqui, eu tive basicamente, olha só, 1,8 milhão, 1,18, né? 1,18 milhão, galera. Ele fala para nós isso aqui no texto, ó, 1,18 milhão. E em 2010, galera, ele fala para nós que teve 669 mil. Então, tá certo isso aqui? Com certeza não, né? Porque, olha só, aqui em vez de ser maior, teria que ser menor, né? Então, nós temos aqui falso, né? Então, consequentemente, essa daqui é verdadeiro. Mas vamos ver por que ela é verdadeiro? Olha só. Os 669 mil casos do ano de 2010 corresponde a mais de 50% dos casos registrados no ano 2000. Então, em 2000, nós sabemos que foi 1,18 milhão, né? Igual tá vendo aqui, milhão. Então, posso colocar aqui de novo. Mas olha só, galera, 1,18 milhão
Será que 2010 teve um número de casos correspondente a mais de 50%, que esse valor aí? Vamos ver? Olha só, 1,18 milhão é a mesma coisa que isso aqui, ó. É 1.180.000, tá ok? Esse é o valor. Eu preciso saber 50% disso aqui. Galera, toda vez que eu tenho 50% de alguma coisa, ou a porcentagem de alguma coisa, é sempre multiplicar, tá ok? Eu vou fazer o seguinte, ó, 50% é a mesma coisa que 5 sobre 10, não é? Que é a mesma coisa, galera, que 1 sobre 2. Ou seja, quando eu quero calcular 50% de alguma coisa, eu quero basicamente dividir aquela coisa por 2. Então, galera, se eu quiser calcular 50% desse valor, eu divido por 2, que vai ser exatamente esse valor aqui, ó. 590 mil, ou seja, 590 mil casos. 669 mil casos é com certeza a mais que 50%, né, de 1.180.000, beleza? Um pouco complexo isso aqui para vocês, mas eu tenho certeza que vai dar para vocês entenderem. Então, antes de passarmos para a próxima questão, eu marco aqui a letra D, que é verdadeiro, e assim a gente vai para a próxima questão. Vamos lá. O pré-sal é uma porção do subsolo que se encontra sob uma camada de sal situada a alguns quilômetros abaixo do leito do mar. Acredita-se que a camada de pré-sal, formada há 150 milhões de anos, possui grandes reservatórios de óleo leve, que é a melhor qualidade e que produz um petróleo mais fino. Beleza. No dia 5 de agosto de 2009, o jornal Folha de São Paulo publicou a notícia sobre as intenções do governo brasileiro a respeito do petróleo produzido a partir do pré-sal. O governo pretende ficar com 80% do petróleo, ou seja, 80 sobre 100. Beleza? 4 pessoas discutiam essa informação e cada uma delas apresentou uma interpretação diferente. A cada Mário, né? Aí Mário está falando. A cada 100 litros de petróleo produzidos a partir do pré-sal, o governo ficará com 80 litros? Correto, porque afinal de contas, olha só, se eu produzo 100 litros, 80 litros, ou seja, 80%, né? Então, 80 sobre 100 não é aquela parcela, a porcentagem? 80 vai ser o que o governo vai ficar de 100 litros, que é o meu total, ou seja, 80%. Beleza? Então, essa tá certa. Vamos ver a próxima? Olha só, então aqui é verdadeiro, eu posso colocar, da exploração do pré-sal, será produzida a maior parte de petróleo utilizado do Brasil. Galera, 80% é o pré-sal, beleza, mas não significa que vai ser a maior parte de petróleo produzido no Brasil. O Brasil possui outras fontes também, e no texto não fala nada disso, tá ok? Então é falso isso aqui, tá? Beleza, então vamos colocar aqui, ó, falso, verdadeiro. Então olha só, de todo o petróleo produzido a partir do pré-sal, o governo ficará com 80 mil litros. Galera, não fala nada disso, não dá a quantidade de litros aqui, né, produzido. Então aqui é falso, tá? Aí vem Tiago. O governo irá requisitar o petróleo produzido a partir do pré-sal de 80 em 80 litros. Falso, né? Tem nenhuma informação aqui. Beleza? Nós sabemos que vai ser 80 para 100, tá? Então aqui seria a letra A. Beleza, pessoal? Questão número 6. Olha só, representando 2,5% em forma de fração obtém. Galera, olha só, sem medo desse número decimal. 2,5%. Né? Eu sei que aqui, ó, 2,5 por 100 é a mesma coisa que 2,5 por 100, mas aí, agora um detalhe, o meu numerador, ele tá, olha só, 2,5, ele é um número decimal. Para eu tirar essa casinha, essa vírgula aqui, eu vou multiplicar por 10, tá ok? Quando eu multiplico esse valor por 10, olha só o que vai acontecer. Vai ficar 25, ou seja, um número inteiro. Agora fica mais simples. Mas se eu multiplico em cima, eu tenho que multiplicar embaixo também, não é mesmo? Então, quando eu multiplico em cima, embaixo, né, nesse caso, aí vai ficar 100 vezes 10. Nós sabemos que é só acrescentar mais um zero, então fica 1000, tá ok? Agora, olha só, o pulo do gato, beleza? 25, eu posso dividir esse número aqui por 25 também. Então, vai ficar 1. 1000 dividido por 25. Galera, 1000 dividido por 25 é exatamente 40. Então, eu tenho 1/4, letra A. Então, quer dizer que 2,5, vou até mudar de caneta aqui, ó. 2,5
10% é a mesma coisa que 25 sobre 1000, olha só, que é a mesma coisa que 1 sobre 40 avos, galera. Então, assim, nós concluímos a correção do PET volume 5, sexto ano, semana 1. Agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final, espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal para dar aquela força. Comenta embaixo o que você achou. Até a próxima semana, pessoal. Um grande abraço e até mais.